Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que essa leitura possa te ajudar de alguma forma. Hoje vamos continuar com a leitura do segundo capítulo do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Capítulo 2. Fomos criados juntos. Havia menos de 1 ano de diferença entre nossas idades. Desnecessário dizer que éramos completamente avessos a qualquer espécie de desunião ou disputa. A harmonia era a alma de nossa convivência, e a diferença e o contraste subsistentes em nossas personalidades nos uniam ainda mais. Elizabeth tinha um temperamento mais calmo e mais concentrado, mas eu, apesar de todo o meu ardor, era capaz de ser fortemente aplicado e era bem mais profundamente marcado pela sede de conhecimento. Ela se ocupava das criações etéreas dos poetas, e no cenário majestoso e imponente que cercava nosso lar, com os contornos sublimes das montanhas suíças, as mudanças das estações, as tempestades e calmarias, o silêncio do inverno e a animação, turbulência dos nossos verões alpinos, ela encontrou amplo espaço para admiração e prazer. Enquanto minha companheira apreciava de forma contemplativa a magnífica aparência das coisas, com o espírito sério e satisfeito, eu me dedicava à investigação de suas causas. Para mim, o mundo era um segredo que eu desejava desvendar. A curiosidade e o estudo sério para aprender as leis ocultas da natureza, junto com o contentamento que beirava a euforia, na medida em que elas se revelavam para mim, estão entre as primeiras sensações de que me recordo. Por ocasião do nascimento do meu segundo irmão, 7 anos mais novo do que eu, meus pais desistiram totalmente da vida de nômade que levavam e fixaram-se em sua terra natal. Tínhamos residência em Genebra e casa de campo em Belle Rive, na costa oriental do lago, distante cerca de 1 légua da cidade. Ficávamos por mais tempo nesse último local, e meus pais viviam consideravelmente isolados. Era do meu temperamento evitar multidões e me apegar com afinco a poucas pessoas. Eu era, portanto, refratário aos colegas da escola em geral, mas me uni com eles por laços de amizade mais íntima. Henry Clevel era filho de um comerciante de Genebra, um garoto dotado de talento singular e sofisticado, que adorava empreendimentos arriscados, aventuras, dificuldades e até o próprio perigo por si mesmo. Ele conhecia profundamente os livros de romance e cavalaria, compunha canções heróicas e começou a escrever contos muito bonitos, cheios dos encantos e das aventuras cavalheirescas. Procurou encenar peças de teatro e organizar bailes de máscaras conosco, com personagens que representavam os heróis de Roncesvalles, o Rei Arthur e a Távola Redonda, e todo o séquito dos cavaleiros que derramaram seu sangue para redimir o Santo Sepulcro nas mãos dos infiéis. Nenhum ser humano poderia ter passado uma infância mais feliz do que eu. Meus pais eram possuídos pelo próprio espírito da bondade e da indulgência. Sentíamos que eles não eram tiranos que governavam nossos destinos de acordo com seus caprichos, mas os agentes criadores das muitas alegrias de que desfrutávamos. Quando nos reuníamos com outras famílias, eu entendia perfeitamente como a minha sorte era peculiar, e assim a gratidão acompanhou o desenvolvimento de meu amor filial. Às vezes, meu temperamento era agressivo e minhas paixões calorosas, mas, por algum traço de minha índole, não se voltaram para as correrias infantis, mas para o desejo ansioso de aprender e também de não aprender qualquer coisa indiscriminadamente. Confesso que nem a estrutura dos idiomas, nem os códigos dos governos, nem a política de vários estados possuíam atrativos para mim. Eram os segredos dos céus e da terra que eu queria conhecer. E quer que eu me ocupasse da substância externa das coisas, do espírito interior da natureza ou dos mistérios da alma humana, ainda assim minhas pesquisas eram encaminhadas, acima de tudo,
para os segredos físicos e metafísicos do mundo. Enquanto isso, Clerval ocupava-se, por assim dizer, com as relações morais das coisas. As movimentadas fases da vida, as virtudes dos heróis e as ações dos homens eram os temas que o interessavam. A esperança, seu sonho, era de se tornar um daqueles nomes registrados pela história, na galeria dos galantes aventureiros benfeitores da nossa espécie. A alma santa de Elizabeth brilhava em nosso lar tranquilo como uma lâmpada sagrada num santuário. Sua compaixão era nossa, seu sorriso, sua voz suave. O doce relance de seu olhar celestial estavam sempre lá para nos abençoar e nos animar. Ela era o espírito vivo do amor, para brandar e atrair. Posso ter me tornado sisudo por causa dos estudos, pelo ardor da minha natureza, mas lá estava ela para me conter, nos limites da sua própria delicadeza. E Clerval? Poderia alguma coisa de ruim se entrincheirar no espírito nobre do Clerval? Ainda assim, ele não seria tão perfeitamente humano, tão atencioso em sua generosidade, tão cheio de bondade e ternura, em meio à sua paixão por proezas de aventureiros, se ela não tivesse revelado para ele a graça real da caridade e tornado o ato de fazer o bem o alvo e a meta da sua crescente ambição. Sinto imenso prazer em lidar com as recordações da infância, antes da desgraça ter me infectado a mente e transformado suas brilhantes visões e vasta utilidade em reflexões sombrias e mesquinhas sobre a mim mesmo. Além disso, ao traçar a imagem dos meus primeiros dias, também registro os eventos que culminaram, por meio de passos imperceptíveis, na minha história de desventura. Porque, quando me dou conta do nascimento da paixão que depois governaria o meu destino, vejo-a surgindo, como um rio na montanha, de nascentes insignificantes, quase ignoradas, que avança serpenteando para se transformar na torrente caudalosa que em seu curso haveria de varrer todas as minhas esperanças e alegrias. A filosofia natural foi o gênio que regulou minha obra. Desejo, portanto, essa narrativa determinar aqueles fatos que levaram à minha propensão por essa ciência. Quando eu tinha 13 anos de idade, fomos todos, em um grupo de amigos, ao balneário perto de Tonal. Entretanto, a inclemência do clima nos obrigou a permanecer um dia confinados, à pousada. Nessa hospedaria, encontrei por acaso um volume das obras de Cornélius Agripa, que abri sem o menor interesse, mas a teoria que ele tentava demonstrar e os fatos maravilhosos que ele relacionava imediatamente transformaram tal sentimento em entusiasmo. Uma nova luz apareceu ao alvorecer em minha mente. Saltando de alegria, comuniquei a descoberta a meu pai, que olhou negligentemente o título da capa do livro e disse: Ah, Cornélius Agripa. Meu caro Victor, não perca seu tempo com isso. É um lixo. Se em vez dessa observação meu pai tivesse se dado ao trabalho de me explicar que os princípios de Agripa tinham sido inteiramente desmascarados e que um sistema moderno de ciência, com muito mais poderes que o antigo havia sido instituído, pois os poderes do antigo eram quiméricos, enquanto os do novo eram reais e práticos, em tais circunstâncias, certamente eu deveria ter deixado a gripa de lado. Assim, minha imaginação, aquecida como estava, estaria satisfeita, e eu poderia retornar com mais empenho aos meus estudos anteriores. Inclusive, é possível que o trem das minhas ideias jamais tivesse recebido o impulso fatal que levou à minha ruína. Mas o olhar superficial de meu pai naquele volume, de maneira nenhuma me garantia que ele estivesse familiarizado com o conteúdo desse livro, e eu continuei a lê-lo com a maior avidez. Quando voltei para casa, minha primeira providência foi conseguir as obras desse autor, e em seguida de Paracelso e de Albertus Magnus. Eu li e estudei com prazer as fantasias selvagens desses escritores. Pareciam tesouros conhecidos por pouca gente além de mim. Eu sempre me descrevi como imbuído de desejo ardente de penetrar nos segredos da natureza.
Apesar do labor intenso e das descobertas maravilhosas dos filósofos modernos, eu sempre voltava descontente e insatisfeito dos meus estudos. Atribui-se a Sir Isaac Newton a afirmação de que ele se sentia como uma criança catando conchinhas ao lado do grande e inexplorado oceano da verdade. Todos os seus sucessores, em cada ramo da filosofia natural com os quais eu estava familiarizado, pareciam aprendizes envolvidos na mesma busca, até mesmo para as minhas preocupações de menino. O camponês inculto observa os elementos ao seu redor e se familiariza com os seus usos práticos. O filósofo mais instruído sabe um pouco mais. Ele desvenda apenas parcialmente a face da natureza, cujos traços imortais ainda representam maravilhas e mistérios. Consegue dissecar, anatomizar, nomear, mas, para não falar da causa final, mesmo as causas secundárias e terciárias são totalmente desconhecidas para ele. Eu havia observado as fortificações e os obstáculos que pareciam impedir a entrada dos seres humanos na cidadela da natureza, mas, de maneira precipitada e ignorante, refuguei. Mas ali estavam livros, ali estavam homens que tinham ido mais fundo e sabiam mais. Levei em consideração tudo o que eles afirmavam e me tornei discípulo deles. Pode parecer estranho que isso tenha acontecido no século XVIII. Embora tivesse seguido a rotina educacional das escolas de Genebra, eu era, em alto grau, autodidata com relação aos meus estudos favoritos. Meu pai não era cientista e fui largado para lutar pelo conhecimento com a cegueira de uma criança e a sede de um estudante. Sob a orientação dos meus novos preceptores, entrei com a maior diligência na busca pela pedra filosofal e pelo elixir da vida, mas esse último tema logo monopolizou toda a minha atenção. A riqueza era um objetivo inferior, mas que glória acompanharia a descoberta se eu pudesse banir as doenças do corpo humano e tornar o homem invulnerável a tudo, menos à morte por violência. Contudo, essas também não eram minhas únicas visões. A captura de fantasmas, ou demônios, era uma promessa generosamente ortogada pelos meus autores favoritos, cujo cumprimento eu buscava com a maior voracidade. E se meus feitiços eram sempre mal-sucedidos, eu atribuía o fracasso não à minha própria inexperiência ou algum erro meu, mas a uma falta de habilidade ou fidelidade dos meus instrutores. E assim, durante um certo tempo, estive ocupado com sistemas duvidosos, misturando, como discípulo aplicado, mil teorias contraditórias, atolado desesperadamente num pântano de conhecimentos multifacetados, guiado pela imaginação ardente e pelo raciocínio infantil, até que mais uma vez um incidente mudou a corrente das minhas ideias. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, passávamos uma temporada na nossa casa, perto de Bear Reef, quando assistimos a uma tempestade das mais violentas e terríveis, avançando por trás da cordilheira de Jura. A trovoada explodiu de uma só vez com intensidade assustadora nos vários quadrantes do céu. Eu fiquei, enquanto a tempestade durou, observando sua progressão, com curiosidade e prazer. Estava na porta quando, de repente, observei um facho de fogo sair do velho e belo carvalho a cerca de 20 metros da nossa casa. Então, assim que a luz ofuscante sumiu, o carvalho havia desaparecido. Nada mais restava, a não ser um toco destroçado. Na manhã seguinte, encontramos a árvore singularmente despedaçada. Não havia sido estilhaçada pelo choque. Ficou inteiramente reduzida a fitas de madeira. Nunca vi nada tão completamente destruído. Antes disso, eu não estava familiarizado com as leis mais óbvias da eletricidade. Nessa ocasião, um grande conhecedor de filosofia natural estava conosco. Agitado com essa catástrofe, ele passou a explicar uma teoria que havia elaborado sobre a eletricidade e o galvanismo.
um assunto ao mesmo tempo novo e surpreendente para mim. Tudo o que ele disse jogou na obscuridade os senhores da minha imaginação, Cornélios Agripa, Albertus Magnus e Paracelso, mas, por alguma fatalidade, a derrocada desses homens me desestimulou a prosseguir com os meus estudos habituais. Parecia-me que nada seria ou poderia ser conhecido. Tudo o que por um tempo envolveu a minha atenção, de repente se tornou insignificante. Por um desses caprichos da mente, a que somos talvez mais vulneráveis na juventude, imediatamente desisti dessas minhas antigas ocupações, definindo a história natural e toda a sua descendência como uma criação deformada e abortiva, e passei a nutrir o maior desdém por uma pretensa ciência que jamais conseguiria sequer se aproximar do limite do conhecimento real. Com esse estado de espírito, eu me reorientei para a matemática e para os ramos de estudos pertencentes a essa ciência, por serem disciplinas estabelecidas sobre bases seguras, dignas, portanto, de minha consideração. Com essa estranheza, as nossas almas são construídas, e por ligamentos assim frouxos, nos unimos à prosperidade ou à ruína. Quando olho para trás, parece-me que essa quase milagrosa mudança de inclinação e interesses foi uma sugestão providencial do anjo da guarda da minha vida, o último esforço feito pelo espírito de preservação para evitar a tempestade que até então pairava nas estrelas, pronta para me engolir. Sua vitória foi anunciada por uma alegria de alma, uma tranquilidade incomum, seguida pelo abandono de meus antigos estudos que ultimamente me atormentavam. Dessa maneira, fui ensinado a associar a maldade com sua perseguição, a felicidade com seu desprezo. Foi um grande esforço do espírito do bem, ineficaz, é verdade. O destino era muito poderoso, e suas leis imutáveis já haviam decretado minha terrível e total aniquilação. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.